Antes da gente começar o nosso último vídeo sobre virtudes, eu queria pedir novamente que você se inscrevesse no canal, já curtisse, deixasse seu comentário. Também, se você tem a pretensão, né, de acompanhar os vídeos aqui ainda e quer sugerir algum tema, deixa aí uma sugestão de tema, né, para uma sequência de vídeos, né, para que a gente possa falar um pouquinho. Pode ser sobre filosofia, pode ser um pouco sobre a logoterapia, enfim, sobre simplesmente maturidade. Eu preciso da contribuição de vocês também para que a gente possa seguir firme aqui com esses vídeos que buscam unicamente e justamente ajudar vocês a entender um pouquinho melhor como o ser humano funciona e como deve funcionar. Neste vídeo nós falaremos propriamente sobre a virtude da temperança, a nossa quarta virtude cardial. E ela é a virtude que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio, como eu sempre falo, no uso dos bens criados, no que eu sinto contato do mundo sensível, né? Eu preciso ter temperança em saber lidar com tudo isso. E ela me assegura o domínio da vontade sobre os meus instintos. Nós, como seres humanos, temos elementos da alma vegetal, alma animal, porque nós temos propriamente uma alma racional. Então nós sobrevivemos, nós nos desenvolvemos, nós nos reproduzimos, nós temos os nossos instintos, nós temos o nosso desenvolvimento propriamente fisiológico, mas também nós temos um intelecto e uma vontade. Utilizamos a nossa razão para agir bem, para crescer e se desenvolver. Então a gente precisa, né, sabendo que nós temos esse instinto, esse lado, querendo ou não, animal, nós precisamos saber domar, com temperança, com equilíbrio. Nem domar demais, mas nem soltar. Equilíbrio. É tão simples. Equilíbrio, né? A temperança, então, implica uma moderação, uma sobriedade, né? E a sobriedade, a gente tem que evitar também, né, na temperança, muito esse sentido de limitação, de reserva, de repressão, de freio, de cautela. Não. Equilíbrio, tranquilidade, serenidade, né? Nem excessos, nem faltas. Nós precisamos cuidar com isso. Equilíbrio, sempre. Trata-se então de uma disposição proporcionada, com uma dosagem ordenadora. Não é qualquer coisa, tem ordem no nosso controle do instinto. Eu não posso me travar demais, mas eu não posso soltar demais. Eu preciso ter sempre isso em mente, né? E quais são os vícios opostos propriamente à temperança? Por excesso, nós podemos falar da intemperança, que é uma inclinação desordenada aos prazeres do tato, de modo até mesmo infantil. Uma criança, ela não entende ainda como é que funciona o corpo dela, como é que funciona a vida dela, como é que funciona a inteligência, a vontade dela, né? Então ela está meio sujeita a tudo, descobrindo o mundo. Mas um adulto, né, um jovem que já está no seu crescimento de maturidade, tem condições de ser temperante. Então, por exemplo, né, a gente pode falar um pouco da abstinência como uma comida moderada, né, equilibrada, nem excesso, nem falta. Uma bebida moderada com a sobriedade, os desejos sexuais moderados com a castidade, né? E por deficiência, um vício oposto à temperança, qual seria? A insensibilidade, ou seja, o desprezo do que é necessário para a conservação do indivíduo e da sua natureza. Desprezo do que é necessário, ou seja, zero temperança, zero. Nós podemos também falar um pouco sobre a gula. E quais são essas filhas da gula, né? Falar demais, ser alegre demais, e associada à temperança nós temos a gula. E a gula também traz as suas filhas, como por exemplo, alegria tola, né? Irreverência eufórica sem sentido. Nós podemos falar um pouco da loquacidade, falar demais, verborreias, né? Falando demais, sem necessidade, sem controle, de modo muito supérfluo. Também podemos falar de um certo embotamento intelectual, uma lerdeza e dificuldade para a aquisição do conhecimento, justamente porque eu estou preso somente ao sensível, à gula, às coisas do mundo, do prazer, do animal. E o intelecto, ele é de outro nível, ele é do nível racional, né? Outra filha da gula, propriamente, a palhaçada, ou seja, baixeza e bufonaria ofensiva,
ao não dominar nem as palavras, nem os gestos interiores e usar palavras desonrosas, ou até mesmo a imundície, impureza corporal e mental. Consequência do modo de viver ávido, intemperante, que gera sujeira no corpo e turva a mente, que é algo elevado. O nosso lado racional é mais elevado que o nosso lado animal, né? Então nós precisamos saber e entender que o intelecto deve dominar os nossos instintos. Nós não temos para onde fugir. Nós também falamos, quando comentamos um pouco sobre a temperança, da luxúria. Quais são as filhas da luxúria? A cegueira de espírito, a precipitação, a irreflexão, a inconstância, o egoísmo, o ódio a Deus, o apego à vida presente, né? Então, afeto desenfreado pelos prazeres da vida, um horror e até mesmo um desespero do que pode vir pela frente, né? Porque a gente está sempre apegado ao agora, ao agora, ao agora, né? E como é que um homem intemperante pode se exercitar? Ele pode, por exemplo, cuidar do tato, né? Do mundo sensível que domina, que está em volta dele, né? Então, cuidar um pouquinho do sentido do tato, aprender a lidar com o sofrimento, aprender a sofrer, a administrar essa dor. Tem dores que são inevitáveis. E nesse caso nós precisamos mudar a nossa. O que não é inevitável, nós precisamos combater e fazer com que mude aquela situação. Mas o que é inevitável, nós temos que aprender, querendo ou não, a sofrer e a mudar diante daquela situação. Também outro exercício do homem temperante, a magnanimidade, grandeza de coração. Ter um domínio de si, ou seja, endereçar, encaminhar, direcionar a minha libido, por exemplo, né? A disciplina da vista, ser sempre curioso, não. Ter a concupiscência dos olhos, querer o mundo, querer tudo, e riquezas e luxo, não. Eu preciso ter uma resistência, uma temperança, um combate, um cuidado com tudo aquilo que eu estou vivendo, né? O mundo não está aí simplesmente para ser usado de qualquer forma, para ser utilizado com equilíbrio, com amor, com cuidado. Eu preciso ter uma disciplina mesmo, né? E evitar dispersões no amor. Por fim, eu queria citar uma frase de Santo Agostinho, que fala propriamente sobre as 4 virtudes cardeais, mas eu acho que se encaixa bem aqui no nosso curso, em especial nessa última aula. Viver bem não é outra coisa senão amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com a totalidade do próprio agir. Dedicar-lhe um amor integral, temperança, que nenhum infortúnio poderá abalar, fortaleza, que obedece exclusivamente a Ele, justiça, que vela para discernir todas as coisas com receio de deixar-se surpreender pelo ardil e pela mentira, prudência. Então, através dessas virtudes que nós comentamos nesse curso, nós vamos viver uma vida feliz, uma vida excelente, uma vida cada vez melhor. Não vamos nos pautar pelo mínimo, não vamos nos pautar pela baixeza, vamos nos pautar pelas coisas grandes, pela virtude, pelo crescimento, pela maturidade, pela prudência, pela justiça, pela fortaleza e pela temperança, e por todas as virtudes que procedem dessas 4 virtudes cardeais. Foi um prazer estar aqui com você. Peço novamente que comente aqui no vídeo se você tem uma ideia para uma série de vídeos futuros. O que você quer saber, o que você quer conhecer melhor, que eu posso te ajudar de alguma forma. Sugere aqui, vai que semana que vem ou na outra, a gente já consegue produzir esses vídeos e já publicar aqui para vocês. De novo, agradeço muito, faço isso de coração para todos vocês, porque sei que gostam e sei que se esmeram em crescer nas virtudes, crescer no conhecimento próprio. Curta esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque nas próximas semanas vamos ter conteúdos novos. E eu quero você aqui comigo sempre. Manda esses vídeos também para quem você acha que precisa conhecer melhor sobre virtudes, ou que quer mesmo, já sabe que precisa e quer conhecer melhor sobre as virtudes. Tá bom? Então a gente se vê. Muito obrigado por vocês estarem aqui até esse final e até mais. Até a próxima sequência de vídeos. Tchau, tchau.